Capítulo 3. A voz de Santa Teresa. Venho nos pequenos fatos, diz o Senhor, nas asas da manhã, não nascida em majestade, mas de pés fincados no fino e delicado trigo que brota no suco dos relvados. Evelyn Woodruff. Lamentos altos cortaram o ar. Eu não vou, então pronto, deixe-me em paz. Cecília, de 14 anos, bateu o pé e olhou raivosamente para a irmã Ana Maria. Ana Maria suspirou. Como você vai ser aceita como freira algum dia se continuar com essas birras? Ela exigiu. Você acha que uma noviça terá permissão para bater os pés e gritar quando algo não agradar? Bem, eu não sou uma noviça ainda, então me deixe em paz. Fazia 1 ano que Cecília e Eleonora Red tinham ido juntar-se à irmã mais velha em Santa Apolônia. E Ana Maria, agora uma das mais velhas, e no último ano era frequentemente nomeada monitora das crianças mais novas, especialmente das suas 2 irmãs, que não escondiam o fato de se ressentirem dos cuidados de sua irmã mais velha. Ambas as moças seriam um dia membros da comunidade de Santa Apolônia, e o zelo de Ana Maria por seu progresso na perfeição nem sempre se adaptava ao seu estágio ou temperamentos. Aparentemente houve um motim das crianças e Cecília, não recebendo resposta à sua afronta, decidiu que havia vencido a discussão e saiu da sala. Ana Maria a impediu. Você não pode sair para brincar até terminar o seu trabalho. Ela insistiu severamente. Cecília se esqueirou até a porta e, aos berros, parou de repente. Por um segundo, foi imobilizada pela surpresa e com um violento empurrão deu a Ana o troco. Sua explosão de raiva não durou muito e ela disparou para a liberdade. Mas de alguma forma logo perdeu o interesse naquele jogo de que tão ansiosamente participava, e a lembrança do rosto rígido de Ana, com as 4 marcas de raiva que seus dedos haviam deixado nele, pesou na consciência de Cecília. Preciso ir agora, disse ela à sua colega. Tenho uma coisa a fazer. Mal-humorada, jogou seus livros no armário e arrumou o quarto de uma maneira meio desordenada. Isso é o pior de Ana, pensou ressentida. Ela sempre faz você se sentir errada sem dizer nada. Se ela tivesse gritado de volta, estaria tudo bem e Cecília não teria sido sobrecarregada com aquele sentimento de culpa. Mas Ana Maria nunca gritava de volta. Ela apenas olhava para a pessoa e a fazia se sentir um verme. De qualquer forma, pensou Cecília com raiva, ela me bateu primeiro. Ela não tem o jeito de ser tão mandona. Ela havia batido em Ana com muita força. Ela sabia disso. E, afinal de contas, seu pai lhe dissera para fazer o que Ana Maria dissesse. E Madre Leonora havia colocado Ana no comando. Além disso, a própria madre muitas vezes a esbofeteava. E se Ana Maria tivesse contado à Madre Leonora sobre a briga? Ela teria problemas, Cecília sabia. Quando Ana Maria apareceu no jantar com um leve hematoma em sua bochecha, Cecília ouviu a madre perguntar sobre aquilo. Prendeu a respiração, mas, para seu alívio, Ana revelou e conseguiu desviar a atenção de si mesma. A raiva e o ressentimento de Cecília já haviam evaporado.
Ana está certa, ela pensou, resignada. Sou desarrumada e preguiçosa e não faço o que me mandam. Simplesmente não consigo ser boa o tempo todo, do jeito que ela é. Ela é tão educada e gentil com todos e quase nunca fica brava ou faz comentários desagradáveis. E ela não se importa de ficar por baixo. Não é de admirar que todos gostem dela. Ela sempre dá a outra face. Foi Cecília quem procurou a irmã mais velha depois do jantar e pediu desculpas. Ana Maria a beijou. Isso é passado, eu esqueci há muito tempo, disse ela. Faça o mesmo. Vai e diga ao bom Jesus que você se sente muito e não pense mais nisso. Ana, aos 16 anos, estava cada vez mais preocupada com o problema que vinha desenvolvendo lentamente. Há muitos anos, mas agora sentia que não podia mais adiar uma decisão. Durante meses havia orado por luz e orientação, mas a solução aparentemente óbvia não a deixou totalmente satisfeita. Ela deveria perguntar à reverenda Madre se ela consideraria uma inscrição para entrar no noviciado quando seus dias de escola terminassem. Ela deveria perguntar à reverenda Madre se ela consideraria uma inscrição para entrar no noviciado quando seus dias de escola terminassem. Ana Maria há muito tinha certeza de que Deus desejava que ela o servisse na vida religiosa, que se consagrasse a seu serviço totalmente, coração e alma, mente e corpo. O que seria mais lógico do que fazer isso ali, na casa que foi seu lar por 7 anos, onde era conhecida e amada e onde tinha certeza, apesar de suas muitas deficiências e falta de destaque acadêmico, que muitas da comunidade acolheriam. Às vezes, ajoelhada no tranquilo silêncio da noite da capela, cenário de tantas horas felizes e muitas graças de luz e paz, tinha quase certeza e resolvia pedir à Madre Eleonora que marcasse o encontro para ela com a abadesa. Mas algum impulso indefinível sempre a detinha e o pedido nunca foi feito. Mais tarde, quando seu irmão Francisco perguntou por que ela não havia entrado em Santa Apolônia, ela respondeu que era porque a disciplina ali não era muito rigorosa e ela tinha 2, mais tarde 3 irmãs lá também, e por isso não se sentia atraída. Ela se sentia chamada a cortar completamente todos os laços de família e apego e morrer para si mesma e tudo o que o ligava à terra, a fim de viver única e exclusivamente para Deus. A crítica de Ana Maria sobre o fervor da comunidade de Santa Apolônia é desnecessariamente severa. Sua opinião de que a vida delas era lenta era apenas a expressão de uma concepção ainda mais formulada de uma vida de total desapego e renúncia. A questão não era de grau, mas de tipo, não era sua observância, mas sua regra de vida que falhava em corresponder aos ideais dela. Ela não sabia onde encontrar o silêncio e o retiro, a solidão com Deus somente, para o qual se sentia atraída. Naturalmente, a vida rotineira de uma ordem de ensino não satisfazia suas aspirações, nem se encaixava no padrão que ela visualizava por uma vida eremítica. Mas o que ela realmente buscava, sem perceber, era a austeridade de uma vida estritamente enclausurada, da qual ainda não tinha conhecimento, pois ela nunca tivera contato. Possivelmente nunca teria voltado seus pensamentos para o Carmelo, não fosse um encontro aparentemente casual durante seu último ano na escola, em setembro de 1763. Era costume naquela época que uma menina prestes a ingressar na vida religiosa fizesse uma série de visitas de despedida a parentes e amigos e prestasse homenagem a outros religiosos conhecidos. Cecília Albergotti, moradora de Arezzo e conhecida de Ana Maria pela amizade mútua de suas famílias, estava prestes a tomar o hábito no mosteiro das Carmelitas Descalças em Florença. E entre aqueles a quem
ela fez uma visita de despedida, estavam os beneditinos de Santa Polônia. Ana Maria conhecia superficialmente Cecília, que era um ano mais nova que ela. Ela havia sido educada no convento de São Nicolau, em Prato, e elas se conheceram casualmente lá, bem como durante as visitas à casa da família em Arezzo. Mas as duas não eram íntimas, e a visita de Cecília era apenas uma formalidade. Cecília estava na sala conversando com as abades e outros membros da comunidade e provavelmente alguns das alunas mais velhas, quando Ana Maria se juntou a elas. As duas meninas se cumprimentaram e conversaram sobre trivialidades. Mas, como era natural, a conversa gradualmente se voltou para o assunto das vocações religiosas em geral. Então discutiram sobre o Carmelo, regando-o de muitos elogios. No entanto, antes de se despedir, Cecília pediu alguns minutos de conversa com Ana Maria em particular. Como eram conhecidas da família, tiveram imediatamente permissão para fazê-lo. Surpreendentemente, porém, não aconteceu. As freiras se demoraram e, quando Cecília finalmente se levantou e se despediu de cada uma com uma graciosa palavra de agradecimento pela hospitalidade, requisitando suas orações, pegou Ana Maria com firmeza pela mão e olhou para ela por um longo tempo, como se estivesse querendo dizer: venha comigo. É possível que um aperto de mão ou um mero truque de luz e sombra refletido no rosto de um conhecido casual possa alterar toda a orientação da vida de alguém? A graça vem nas formas mais inesperadas e pode falar conosco no sussurro de uma brisa ou no trovão de um furacão, na luz ofuscante de Damasco ou na observação aleatória de um estranho. Na economia da salvação, o homem é conduzido a Deus por meio de outros homens. No reino da natureza, bem como da graça, Deus faz uso de agentes humanos e causas secundárias, exceto, é claro, no caso da criação original. É o estímulo suave, quase imperceptível, como a picada de um alfinete, que move a maioria de nós, em vez do trovão que deixa alguém cego e atordoado à beira da estrada. Não sentimos o grande vento de Pentecostes, mas um mero impulso, uma intuição não mais violenta do que o movimento de um galho quando o pássaro pousa sobre ele. No entanto, ele inaugura nosso destino eterno, que fica nas asas aguardando nossa convocação ou demissão, pois naquele momento significativo, que acontece pelo menos uma vez em cada vida, nós somos os mestres de nosso destino. Cecília Albergotti partiu e Ana Maria caminhou lenta e reflexivamente até seu quartinho. Tudo era o mesmo de sempre. A cama branca e simples, o retrato emoldurado da Santíssima Virgem, uma pequena janela com vista para o pátio banhado pelo sol, e ainda assim parecia que nada mais seria o mesmo. De repente, tão claramente como se uma voz tivesse falado ao seu lado, Ana Maria ouviu distintivamente as palavras: eu sou Teresa de Jesus e quero você entre minhas filhas. Ela não sabia nada de locuções interiores, mas de alguma forma sentiu que essas palavras, aparentemente tão claras e audíveis, haviam sido pronunciadas nas profundezas de sua alma. Estou imaginando coisas, disse ela, sentindo-se um tanto tola. Ela olhou ao redor, mas não havia ninguém por perto. Não havia ninguém no corredor do lado de fora. Temendo que sua imaginação estivesse pregando peças, Ana Maria correu até a capela e ajoelhou-se diante do Santíssimo Sacramento. O que havia colocado o nome de Teresa de Jesus em sua mente, até ser mencionado pelas freiras naquela tarde em conversa com Cecília Albergotti, a famosa reformadora do Carmelo, nunca tivera lugar na vida de Ana Maria. De repente, uma avassaladora onda de emoção a invadiu, e mais uma vez ela ouviu a mesma voz repetir distintamente: eu sou Teresa de Jesus, e eu lhe digo que em breve você estará em meu mosteiro. Esta foi a única ocorrência na vida breve e aparentemente monótona de Ana Maria Regi que pôde remotamente ser classificada como graça milagrosa ou intervenção extraordinária.
sequer espetacular o suficiente, mas tão profundamente arraigada se tornou sua convicção de autenticidade das palavras que ouviu 2 vezes naquela tarde, que sua resolução de se tornar carmelita nunca se abalaria, jamais teria a menor dúvida sobre a certeza de sua vocação. A sorte foi lançada, a escolha foi feita. A partir desse momento, Ana Maria deixou de pensar no assunto como um problema a ser resolvido, considerando-o apenas como uma meta a ser trabalhada, adaptando suas próprias ideias e práticas espirituais ao espírito carmelita e ao ideal contemplativo que ela consagra. A partir daquele dia decisivo, Ana Maria ficou impaciente para deixar Santa Apolônia. Ela tinha vários meses pela frente na escola, já que Inácio havia combinado de trazê-la para casa em abril de 1764, 3 meses antes de seu aniversário de 17 anos. Mas agora que seu único problema havia sido resolvido e o futuro, por assim dizer, estava decidido, pelo menos para sua própria satisfação, ela parecia não ver mais necessidade de estudo. Ou talvez fosse porque, percebendo que em pouco tempo os deixaria para sempre, ela desejasse voltar para seus pais o mais rápido possível. Pela primeira vez em 7 anos, ela se irritou com o atraso, chegando até a escrever para o pai, insistindo para que ele a tirasse da escola. Pelo que entendi de sua última carta, o senhor logo estará a caminho para me levar para casa, escreveu ela. Como isso me animou. Parece que devo esperar 1 milhão de anos antes de vê-lo. Embora a impaciência fizesse parecer que a hora da partida nunca chegaria, quando finalmente chegou, ela experimentou uma relutância inesperada, mas bastante natural em se despedir daquelas freiras que foram tão boas, amigas e amáveis mestras por tanto tempo. Por quase metade de sua vida, aquele convento foi sua casa. Ali aprendeu muito mais do que suas cartas e lições. Cresceu na prática da virtude e sua vocação religiosa floresceu. As silenciosas paredes cinzentas guardavam muitas lembranças, algumas ruins, outras alegres, mas parte de sua vibrante juventude estava tão intimamente ligada àquele lugar que era como se estivesse separando algo de si mesmo. A maioria das meninas do internato passou por esse estranho conflito. Desejando partir, surpreendia a todos quando a hora finalmente chegava, mergulhando em suas lágrimas de despedida. Adeus, minha querida filha, disse Madre Leonora, abraçando-a. Ela olhou astutamente para a garota alta e loura que havia conduzido por aquele claustro há tanto tempo, quase como se estivesse adivinhando algo de sua decisão secreta. Esperávamos que você desejasse voltar para nós, mas onde quer que Deus, em sua sabedoria, a conduza, não se esqueça de nós em suas orações e sempre nos lembraremos de você para que possa praticar fielmente o que aprendeu aqui. Então, onde quer que seu caminho esteja, ficaremos felizes que já tenha sido nossa aluna. Era 8 de abril de 1764, quando Inácio Regi orgulhosamente desceu sua filha, agora uma bela jovem crescida, da carruagem em sua casa na Vittorio Emanuele. Vittorio Emanuele, nota de rodapé, famosa avenida que atravessa Roma no sentido leste-oeste. Aquela casa era nada mais que um pied-à-terre. Nota de rodapé, pequena casa ou apartamento de uso ocasional. Para a menina já à beira do voo, uma breve pausa da andorinha migratória antes da última volta de seu longo voo para casa, forçado por um instinto mais forte que ela mesma. A primavera estava bem adiantada e lá fora na vila, as lanças verdes dos lírios tão amados por Ana Maria já forçavam caminho pela terra. Logo, a família se mudaria para Vila Ortagli, casa da família no campo, a fim de passar os meses de verão. Mas, nesse meio tempo, Ana encontraria muitas coisas para preencher seu tempo. 2 anos depois de sua partida, nascera um menino. Depois de 2 gêmeos, de 2
anos dos gêmeos, que viveram apenas 3 semanas. Mas Diego se aproximava do seu 6º aniversário e se deleitava com a súbita chegada de uma irmã crescida que estava pronta para lhe contar histórias ou ajudá-lo a navegar em seus barcos. De fato, uma irmã que lhe dedicaria muito mais tempo e atenção do que ele poderia esperar de sua mãe, agora uma quase inválida. Sem titubear, e como a coisa mais natural do mundo, Ana Maria se encarregou do berçário, ainda cheio de crianças pequenas e barulhentas, cheias do ânimo natural e efervescente, às vezes com uma erupção vulcânica bruta e descontrolada. Deve ter sido um grande alívio para Camila quando Ana Maria assumiu o comando. De boa vontade, permitiu que a menina usasse sua autoridade para restaurar a ordem, permitindo que assumisse o papel de babá, supervisionando as crianças em suas orações, instruções, refeições e brincadeiras. Mas ninguém ficou mais feliz por ter Ana Maria em casa novamente do que seu pai. Para Inácio, sua segunda filha era muito mais que uma filha. Ela era uma companheira cuja intimidade não estava apenas no plano do relacionamento físico, mas na profunda compreensão e afinidade espiritual que raramente ocorre entre dois corações e mentes, por mais estreito que sejam os laços naturais. E quando existe esse laço, não pode ser enfraquecido pela separação no tempo ou espaço, apenas pela morte, embora o enlutado também saiba que seu amado se encontra em Deus. Todas as coisas revelam Deus à alma, que entende como encontrá-lo na natureza criada. Busque a Jesus em todas as coisas, diz o livro Imitação de Cristo, e sempre o achará. Ana Maria já havia aperfeiçoado essa arte possível e possuía uma facilidade especial em elevar seu coração e mente ao Criador, contemplando a beleza que ele havia espalhado pela linda paisagem toscana estendida diante de seus olhos. As menores coisas a elevaram a Deus e amava particularmente captar aqueles vislumbres inesperados de tirar o fôlego de seu rosto, que às vezes são subitamente revelados no espelho da natureza. As flores, as árvores, os aglomerados de nuvens, o mergulho e a curva dos pássaros na rápida formação de voo, as cores do céu em constante mudança, as sombras movendo-se pelo jardim e a claridade do sol do meio-dia. Todas essas coisas elevavam sua mente ao seu Criador, de quem toda essa beleza era apenas um eco fraco. Ana Maria ainda assistia à missa diária na igreja dos Capuchinhos, perto da vila, mas agora também frequentava semanalmente a igreja jesuíta em Arezzo. Pela primeira vez ela se colocou oficialmente nas mãos de um diretor espiritual, um jesuíta, o padre Jerome Gione. Ele exigia que, quanto ao vestuário, lazer e todos os assuntos domésticos ou sociais, ela se adequasse aos desejos de seus pais e seus costumes e que sua vida espiritual fosse confiada exclusivamente à sua orientação. Esse severo diretor viria expressar sua admiração pela fidelidade com que ela cumpria seus desejos a esse respeito, fazendo uma observação sobre sua perfeição na arte da ocultação, um tema que era dominante em toda a sua vida. O que mais me impressionou, ele disse a Inácio, foi a sua intensa preocupação e empenho em parecer como todos os outros em questões exteriores, com o vestuário e o comportamento, independentemente de qualquer inconveniente ou conflito com seus gostos pessoais nestes assuntos. Então, depois de enumerar exemplos dessa docilidade, concluiu: essas práticas eram aparentemente triviais, mas estou convencido de que eram sinais de grande virtude e força de caráter. Atos de virtude eram sempre protagonizados com naturalidade, adquirida por Deus ou por mérito, o que é fora do comum e motivo de admiração. Minha opinião era simplesmente que ali estava uma garota que respondia aos impulsos da virtude interior tão facilmente que parecia estar apenas agindo com bastante naturalidade. E isso, de fato, exigia graça especial e uma correspondência muito cuidadosa com tal graça. A primeira parte da diretriz do padre Gione não deveria ter
levantado nenhuma dificuldade, pois a família Red não era assídua no lazer nem extravagante no vestuário. No entanto, o amor de Camila por roupas bonitas e as oportunidades de usá-las buscavam encontrar uma forma de expressão em Ana Maria. Era um prazer vestir roupas elegantes naquela filha graciosa e linda que as usava com desenvoltura. Mas aquilo de forma alguma agradava a Ana Maria. Inúmeras foram as tentativas de enclausurar-se em casa e vestir-se com muito mais rigor do que Camila aprovaria, ou mesmo Inácio consideraria adequado. O padre Gione recusou-se terminantemente a permitir isso. Ela deveria ocupar seu lugar na vida social da família, vestir-se de acordo com as exigências do costume e o status de seu pai, e não se tornar uma excêntrica. Ana Maria não insistiu, tomou seu lugar com naturalidade e graça na sala de estar e no piquenique, e novamente adotou o mesmo método de escondimento que se mostrara tão eficaz na escola, conseguindo parecer exatamente como todo mundo. Se ela se vestisse de preto e regulasse sua rotina diária de acordo com suas próprias noções preconcebidas de disciplina do claustro, certamente não teria tido sucesso, passando a ser considerado uma aberração ou uma excêntrica. Mas como não constrangia os outros com uma aparência e com comportamento peculiares, nem dava mostras de preferir estar sozinha, adaptando-se a qualquer companhia em que estivesse, ela era querida e popular. No entanto, nesse estágio inicial, seu desapego nem sempre foi acompanhado por sua consideração pelos outros, e o incidente parece resumir a orientação um tanto egocêntrica que é típica de iniciantes de mente forte e excessivamente zelosos na prática da virtude. Normalmente, eles tendem a interpretar de forma um tanto absoluta o conselho de São João da Cruz, de viver como se em todo o mundo nada houvesse exceto Deus e sua própria alma. A caridade, no entanto, exige nosso reconhecimento e tolerância para com aqueles com quem nos associamos, suas necessidades e suas sensibilidades. O estilo de cabelo no século XVIII era algo importante, e um procedimento pelo qual nenhuma jovem de respeito poderia se dar ao luxo de desprezar. Sachete, cabeleireiro de Arezzo, ia diariamente à vila para pentear Camila e Ana Maria. Um verdadeiro artista, em sua própria esfera, esbanjava toda a habilidade e inspiração nos longos e espessos cabelos dourados e esperava uma apreciação proporcional aos seus esforços. Mas as reações de Ana Maria foram tão contrárias àquelas que seu trabalho normalmente provocava que ele se lembraria e testemunharia sobre o fato anos depois. Como a senhorinha vai arrumar o cabelo esta manhã? Um encolher de ombros exibiu sua completa indiferença. Mas, senhorinha, as mãos expressivas se ergueriam um gesto horrorizado de protesto. Ah, disse Ana Maria despreocupadamente, faça como você fez com minha mãe. Mas não pode usar um penteado igual ao da senhora. Você é jovem, não é apropriado. Suspirando, Sachete pegou o pente e começou a trabalhar, olhando de vez em quando para o rosto no espelho oposto. Mas os olhos de Ana Maria permaneciam baixos, fixos nas mãos entrelaçadas no colo, enquanto o cabeleireiro murmurava baixinho um discurso, ensaiado diariamente, mas nunca verbalizado. Sachete trabalhou obstinadamente até que a obra-prima satisfez até mesmo seu olhar crítico. Pronto, veja que beleza! Ele exclamou com orgulho. Mas Ana Maria permaneceu impassível. Sachete pegou o espelho de mão que estava sobre a mesa e enfiou na mão dela, em sua ânsia por um merecido elogio. Mas ela pousou o espelho sem olhar. Obrigado. Mas não é necessário. Eu sei que você fez seu trabalho bem como sempre. Meu trabalho? Sachete ergueu as mãos em desprezo e saiu da sala batendo os pés. Ainda assim, nunca veio à mente de Ana Maria, aparentemente, que sua guarda estrita de olhos era uma causa de mortificação muito maior para o infeliz cabeleireiro do que para ela mesma, e que, por maior que fosse seu desinteresse por sua aparência ou suas tentativas de desaparecer, consideração exigia uma palavra de elogio e apreço. A consideração exigia uma palavra de elogio e apreço.
Francisco Xavier, dando testemunho da beatificação de sua irmã meio século depois, observou que para ele foi providencial que Camila estivesse doente quando Ana Maria voltou a Santa Polônia, porque nossa mãe certamente levaria para encontros sociais de todos os tipos de diversões e lazer. No entanto, Camila estava confinada à casa, embora nem sempre à cama, e longe de ser arrastada para o movimento perpétuo de um turbilhão social, Ana Maria teve a oportunidade de saciar em grande medida o seu gosto pela penitência com o consentimento de seu confessor, uma vez que exigia obediência estrita à direção. Ela deu um jeito de conseguir um cilício e um pequeno cordão, os quais usava por baixo de suas roupas da moda quando participava de saraus e festas. É difícil entender, lembrando a moda da época, como ela conseguia usar uma variedade de instrumentos de penitência sem parecer estranhamente volumosa. Ela se arrumava de tal modo que ninguém, nem mesmo sua criada pessoal, estava ciente daquela adição incomum a um traje que já era pesado. Ana Maria agora de fato desabrochava em uma série de práticas penitenciais. Alguns anos antes, em Santa Polônia, ela havia notado que nas vidas de todos os santos se dava muita ênfase à aplicação de uma disciplina ou flagelo, e desejava imitá-los nesse exercício que ela sabia ser comum entre os religiosos. Seu tempo de obter não apenas formação, mas também uma disciplina, era muito típico do seu deslumbre e determinação, bem como sua capacidade de convencer a maioria das pessoas a fazer o que ela queria que fosse feito. Tendo quase certeza de que um pedido direto, seja a Dom Pellegrini ou a Madre Leonora, seria recusado, Ana Maria aproximou-se de uma das professoras mais jovens, parecendo empenhada em alguma brincadeira. Ela disse: "Por favor, minha irmã, você daria a gentileza de me deixar ver um instrumento de disciplina?" Irmã Teresa Lúcia apareceu surpresa e Ana Maria acrescentou apressadamente: "Não sei como são, embora tenha ouvido falar deles muitas vezes, e gostaria muito de ver um. Talvez a irmã fosse muito jovem e ainda não tivesse experiência nesses assuntos. Talvez apenas pensasse que esse estranho pedido era da natureza de um desafio. Por alguma razão, ela fez um instrumento de corda de chicote com nós. Que Ana Maria examinou com interesse gratificante. "Entendo", disse ela, por fim, "mas ainda não entendi para que serve. Ora, a cabecinha de madeira. É para castigo, pois nosso querido Senhor foi açoitado por nossos pecados." "Oh, então como se faz? A irmã faria a gentileza de me mostrar?" A atenção vibrante da ouvinte aparentemente removeu os limites da descrição da irmã, e Ana Maria recebeu uma demonstração de como manejar instrumento de penitência com bons resultados. Ela era uma aluna apta e aparentemente conseguiu ficar na posse do instrumento da disciplina, o que é quase inacreditável, e que ela obteve permissão de Dom Pellegrini para usá-lo, e desse modo ele perdeu o direito ao tributo que lhe foi prestado de diretor sábio e prudente. Ele estipulou que o uso seria por um espaço de tempo muito curto, e apenas se a disciplina fosse feita de corda e não contivesse metal. Mesmo assim, parece uma penitência imprudente para uma menina, especialmente se com muito provavelmente foi usado nas costas e nos ombros. Hoje a Igreja não aprova esse método de penitência mesmo para adultos por causa do risco para a saúde física e psíquica. Agora, no entanto, Ana Maria começava a usar a séria disciplina que havia obtido anteriormente com uma certa dose de astúcia. As cordas em torno de sua cintura às vezes eram variadas por correntes de metal pontiagudas, isso também sem dúvida com a concordância de seu diretor. Ela não estava mais presa ao itinerário maçante dos dias de escola e era capaz de satisfazer sua atração pela oração. Logo se tornou conhecido na família e entre os domésticos que, quando sua presença não era requerida em outro lugar, ela podia ser encontrada em seu quarto de joelhos.
Ela concebeu todo tipo de posturas desconfortáveis, como ajoelhar-se no canto agudo de um genuflexório ou com as palmas das mãos sobre os joelhos, às vezes rezando por longos períodos, com os braços estendidos em forma de cruz. Surpreendentemente, esses desconfortos não pareciam distrair suas orações, não causavam nela preocupação com o corpo repulsando, não o fazia clamar por alívio de um tratamento tão severo. Ela parecia possuir um genuíno espírito de mortificação e uma atração natural pela penitência que a maioria de nós evitaria. Provavelmente Ana Maria pensou que, adotando todos esses desconfortos físicos, estaria se preparando para a sua vida futura como carmelita, da qual ela tinha pouco conhecimento na época. De fato, a rígida observância das práticas penitenciais está muito distante do verdadeiro espírito carmelita, que é essencialmente de simplicidade, abertura de alma e libertação do horizonte sucessivamente estreito dos múltiplos atos exteriores. Depois que a empregada arrumava sua cama, ajudava a jovem patroa a se despir, desabotoando as roupas pesadas e penteava os cabelos para a noite, Ana Maria puxava o colchão macio de sua cama e dormia no estrado, às vezes nas tábuas nuas do chão. Por muito tempo nada se soube dessas mortificações noturnas, pois ela sempre se levantava cedo o suficiente para restaurar a cama à sua condição original antes que a empregada chegasse. Assim, nada extraordinário era aparente. No máximo, passaria a impressão de que a patroa tivera uma noite inquieta e nada mais. Não havia nenhum traço de exibicionismo nessas performances, pois Ana Maria desejava genuinamente que fosse um segredo compartilhado somente entre ela e Deus. Realmente ela foi obrigada a se esforçar consideravelmente para garantir que esses atos não fossem detectados. Tampouco havia qualquer evidência de atitude puritana de crucificar a si mesmo a todo instante, na consideração de que tudo que dá prazer ou conforto é pecaminoso. A atitude de Ana Maria era um amor válido a Deus. Era um amor que desejava sacrificar os prazeres das criaturas, não porque fossem maus em si, mas unicamente pelo amor de Deus. A mesa ela era bastante hábil, parecendo comer a mesma comida que era servida aos outros, mas na verdade evitava beber vinho e sempre pegava os pratos de que não gostava, deixando de lado os que mais agradavam ao seu paladar. Uma anedota divertida a esse respeito é relatada por Madame Luísa da França, filha de Luís XV. Mais tarde, Madre Teresa de Santo Agostinho do Carmo de São Denis. Madame Luísa da França foi contemporânea de Santa Teresa Margarida. Ela entrou no Carmelo de São Denis em abril de 1770, um mês após a morte em Florença de Teresa Margarida. Voltando ao texto. Tendo colocado seu coração no claustro, a princesa Luísa decidiu começar a trabalhar e superar sua meticulosidade nas suas diversas formas. Antigamente ela tinha sido tão ranzinza na questão de comida que os cozinheiros já se queixavam da impossibilidade de satisfazê-la. Ela não resistiu com determinação a essa fraqueza, decidindo sempre comer os pratos que menos lhe agradavam. No entanto, embora ela mesma se beneficiasse da disciplina, as tribulações dos pobres cozinheiros não diminuíram de forma alguma, pois, descobrindo que agora ela não tocaria naquelas obras-primas mais delicadamente preparadas, consideraram que mais do que difícil era agora impossível agradar sua Alteza Real. A princesa se permitiu ser considerada uma cliente exigente como uma espécie de expiação por sua falta de consideração no passado. Ainda assim, não se pode evitar a conclusão de que Deus procura a misericórdia, não sacrifício, e que um pouco mais de caridade e consideração pelos outros poderia ter dado a ela ampla margem de mortificação e, ao mesmo tempo, evitando infligi-la sobre aqueles que se esforçaram tanto para agradá-la. Uma opinião que mais tarde a própria princesa teria sido a primeira a endossar. Percorrer os extremos da penitência é como ultrapassar Sila
e Caríbides. Somente os navegantes mais habilidosos podem passar ilesos pelo extremo sem a ajuda de um instrutor experiente. Deve-se escolher o menor dos males. No entanto, em toda a penitência de Ana Maria, não havia nada mórbido ou deturpado. Ela extrai a alegria desses pequenos sacrifícios, não da satisfação com desconforto ou sofrimento que causavam, mas porque constitui uma renúncia e abdicação da vontade própria por amor a Deus. Sua disposição amável e serena era evidência de equilíbrio interior. Nunca houve nada de ostentação ou exibicionismo na forma de seu desempenho, longe de ser desagradável devido a um comportamento irritável e rabugento. Ana Maria sempre se destacava por sua disposição alegre, seus desejos de não causar problemas ou dificuldades para os outros, mesmo os criados. Ela era a ama ideal, perdoando prontamente qualquer descuido ou falha da parte deles, quando encontrava uma desculpa para qualquer falta de jeito ou negligência, se sua mãe ou pai os repreendesse por descuido ou trabalho desleixado. Via-se isso quando frequentemente desempenhava muitos dos deveres que sua criada pessoa havia esquecido ou negligenciado para que não fosse punida. De fato, mesmo acostumada ao tratamento tolerante e atencioso de Inácio e Camila, as criadas domésticas acharam Ana Maria quase boa demais para ser verdade. Fato é que tinha grande estima por eles, e não há testemunhos mais fortes do que de um criado que considera seu mestre um herói, ou de uma criada para quem sua patroa personifica as virtudes da caridade e da verdadeira humildade. O padre Gione diz sobre Ana Maria quando estava sob sua direção: ela estava determinada a não conceder a si mesma a menor satisfação, mesmo a mais inocente, fora do estritamente necessário decretado por obediência ao costume. Pelo contrário, desejava abraçar por amor a Deus qualquer ocasião que se apresentasse para sofrer um pouco por causa dele. Tendo decidido que se tornaria carmelita o mais rápido possível, Ana Maria não considerou como muitas meninas teriam feito, que ela poderia pegar leve nesse meio tempo, desfrutando da vida enquanto havia oportunidade. Em breve, ela estaria confinada a uma área muito pequena, com companhia restrita, vivendo em uma cela minúscula e desprovida de conforto. Por que não aproveitar ao máximo a vida aos poucos meses que restavam? Mas Ana Maria era uma dessas almas que nunca faz as coisas pela metade. No momento de sua convicção de vocação, ela se entregou de todo o coração. Não importava onde estivesse, viveria no que lhe parecia a mais perfeita conformidade com suas exigências. Ela poderia estar enganada quanto ao que era a conformidade mais perfeita, mas não em sua intenção ou desejo. Qualquer leve debilidade ou comodismo agora, por mais inocente que fosse, teria deixado algumas sombras ou manchas na superfície límpida da alma que ela desejava manter sempre voltada para os raios claros do amor que há tanto tempo a atraíam. O sacrifício não consiste meramente em sofrimento ou privação, embora como tal seja frequentemente usado de maneira imprecisa. Falamos de uma mãe que faz todos os sacrifícios para garantir que seu filho receba, digamos, uma educação universitária e geralmente queremos dizer que ela se privou dos confortos e pequenos luxos que de outra forma poderia ser desfrutado. O sacrifício consiste na renúncia de algum bem positivo ou sofrimento, no qual a vontade sai vitoriosa e mais forte. Uma renúncia voluntária em prol de um ganho sobrenatural maior. Há muito sofrimento entre os animais, mas nenhum sacrifício, que é algo que pertence à vontade.
uma escolha deliberada cujo passo inicial é a submissão e fé ao Deus eterno e infinito. Amor e sofrimento são inseparáveis. O desejo do sofrimento de Ana Maria não era uma preocupação insalubre consigo mesma, mas o desejo ardente de dar e continuar dando enquanto tinha tempo e poder para fazê-lo, pois ela parecia adivinhar que o tempo seria curto e havia muito a ser feito, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Nota de rodapé. João 9:4.